Olá, meu nome é Matheus Agnes. Junto com o Maron Galhães, que é meu orientador, fazemos a pesquisa sobre o padrão de atividade da anta brasileira, reintroduzida na Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Bom, diante da atual crise de biodiversidade, vem ocorrendo extinções ou perdas de populações. Essas perdas de populações geram perdas de interações ecológicas, como a dispersão de grandes sementes feita por grandes mamíferos, como a anta, né? Que devido à caça e à perda de hábitat, as antas foram extintas em diferentes locais ao longo de sua área de distribuição, inclusive no Rio de Janeiro, desde do início do século passado. Daí vem a necessidade de reintroduzir. A minha pesquisa está inserida no Refauna, que no projeto de reintrodução da anta. A anta é o maior mamífero terrestre da América do Sul e tem características como é um animal solitário, mas forma casais para reprodução, tem uma grande área de vida e percorre longas distâncias, além da sua dieta herbívora generalista. Por essas características, ela tem grande capacidade de dispersar grandes sementes por longas distâncias, e é por isso que é conhecida como jardineira da floresta. A reintrodução das antas teve início em dezembro de 2017. São animais de cativeiro e o padrão de atividade desses animais pode ser diferente das antas de vida livre, que têm um hábito predominantemente noturno. Observamos que durante a aclimatação, as antas são muito mais ativas durante o dia do que à noite. Na verdade, o padrão é uniforme, o que é diferente das antas de vida livre. O que pode ser influência das atividades e de manejo em cativeiro, como a alimentação e cuidados veterinários. Outro fator negativo é essa associação da imagem humana com a comida. É, cria, cri- é, Criador vai alimentar ela normalmente durante o dia e com o tempo vai ter essa associação da figura humana com comida, o que é uma coisa ruim para o processo de reintrodução. Esses são os grupos de indivíduos e os nascidos na régua, que é o curumim e o novo filhote que ainda não tem nome. É, o, a grande parte dos grupos são de 2018, é o que temos a maior parte dos registros fotográficos, que é a Eva, a Flora, o Júpiter e o Valente. O objetivo dessa pesquisa é descrever o padrão de atividade das antas reintroduzidas e, com isso, avaliar a diferença do padrão de atividade entre machos e fêmeas e avaliar a diferença no padrão de atividade durante a aclimatação e após a soltura. O local de estudo é a Régua, a Reserva Ecológica de Guapiaçu, em Cachoeiras de Macacu, no estado do Rio de Janeiro. A régua fica ao lado do Parque Estadual dos Três Picos e atualmente são 9 antas que estão na região. Bom, colocamos armadilhas fotográficas distribuídas pelo local de estudo e também dentro do cercado de aclimatação. Cada câmera, chamamos de pontos também, tem 500 metros de distância uma da outra, né? E teve uma variação de 4 a 38 pontos ativos ao mesmo tempo. Tivemos problemas com roubos, temos problemas com roubos até hoje, então foi um fator que atrapalhou muito a nossa coleta de dados. O esforço amostral é de 9.384 câmeras por dia. Esse cálculo é feito pelo número de câmeras vezes os dias de funcionamento. Ou seja, um exemplo, se um esforço amostral de 30 né, câmeras por dia, pode ser 30 câmeras funcionando em um único dia ou 5 câmeras funcionando por 6 dias.
apenas as fotos com 1 hora de diferença ou em pontos diferentes foram considerados como registros independentes. Ao todo foram 4.997 registros independentes. Nos resultados, podemos ver a diferença no padrão de atividade de aclimatação e nas antas em processo de aclimatação e nas antas já pós-soltura, reintroduzidas. Né? Esse gráfico é um gráfico circular, ele demonstra os horários, né, do dia. Ali na parte norte, vamos dizer assim, fica meia-noite, aí 6 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Né? Podemos ver a diferença entre o padrão de atividade das antas pós-soltura, reintroduzidas, que é um padrão mais noturno, tende a ser mais noturno, enquanto que as antas em aclimatação têm um padrão até mais diurno, né, do que durante a noite, mas ao um todo é um padrão bem uniforme. Aqui podemos ver a diferença ao longo do tempo das antas reintroduzidas, das antas já soltas. Em 2018 a 2019, podemos ver que o padrão continua uniforme, o que é diferente das antas de vida livre. Em 2019 e 2020, já vemos uma mudança nesse padrão. Estão ficando mais noturnas ou perto do crepúsculo. Já em 2020 e 2021, as antas estão predominantemente noturnas, com picos perto das 6 horas, depois das 6 horas da tarde e às 3 horas da manhã por aí, mas predominantemente noturnas também. Aqui é interessante ver a diferença das fêmeas e dos machos. Né? A fêmea tem um padrão no início e fim da noite, e os machos são mais no início da noite. As andas estão ficando mais noturnas, se aproximando ao padrão de atividade das antas de vida livre. Um questionamento a se fazer é se isso é influência da pandemia, com a diminuição do número de visitantes na régua. É um questionamento interessante a se fazer. Ainda é preciso refinar as análises por indivíduo, por exemplo, principalmente, mas esses dados preliminares já dão um panorama geral do padrão de atividade das nossas antas. Compreender o comportamento desses animais é muito importante para o desenvolvimento e implementação de técnicas de manejo. A redução do estresse do animal do processo de reintrodução é muito importante, porque o estresse leva a alterações fisiológicas, podendo influenciar na alimentação, podendo influenciar na reprodução, né? E mitigar esse estresse aumenta o sucesso do processo de reintrodução em si. Aqui estão algumas medidas para reduzir o risco de atropelamento. Inclusive, uma das nossas antas foi levada a óbito por conta de um atropelamento, que é a mãe do curumim, filhote que nasceu no ano passado, e que são placas de sinalização, postes de luz e quebra-molas nas estradas. Outro problema é o roubo de câmera, que ocorre desde o início do projeto praticamente, e já desenvolvemos grades, colocamos em árvores presas, mas eles cortam as árvores ou quebram as grades, os cadeados, as correntes. É um grave problema, mas estamos desenvolvendo estratégias para minimizar esses roubos. Muito obrigado. Aqui estão todos os nossos apoiadores. Muito obrigado mesmo.